Olá, queridos ouvintes do nosso podcast Entre Cães e Gatos. Eu sou a Dea Guessi, escritora, ilustradora e aqui parcerona da Ana Dutra, minha prima querida. Oi, pessoal. Eu sou a Ana Dutra, professora, protetora de animais. Estamos aqui nessa parceria para trazer sempre informações para vocês, risadas. Isso, e eu já vou começar lançando uma pergunta para vocês ouvintes. Vocês já imaginaram como era a vida de um gato de estimação por volta de 1900? Qual seria a versão, né, Déia, dos cuidados para os gatinhos daquela época, em comparação do que a gente vê hoje, né? Que é ração premium, brinquedinhos interativos, caixinhas de areia perfumadas. Pois é. A gente está aqui nesse assunto porque hoje estamos estreando um quadro novo, o Focinhos Famosos. E vamos falar sobre um gatinho que eu até falei da outra vez, é um gatinho famoso mais desconhecido do Brasil. Sim, Pois é, né? Tem como? Tem tem, como? tem, porque hoje, se hoje os gatos são reis da nossa casa, eu que o diga, dormem nas nossas camas, comem seu sachêzinho gourmet e tem até perfil em redes sociais, mas é há mais de 100 anos. A gente vai falar sobre um gatinho especial. E esse gatinho é do que, Aninha? Então, esse gatinho era um gatinho preto que viveu em uma casa muito especial, com muito carinho, colo e até regras de etiqueta nas horas, durante as refeições. E o que é mais incrível com esse gatinho, que a gente escolheu para começar a estrear o nosso quadro novo, Focinhos Famosos, porque esse gato ganhou voz, né? A gente tem muito pensamento, o que que meu cachorro falaria se pudesse falar? O que que meu gato falaria se pudesse falar? Mas esse gatinho, ele teve uma carta escrita como se ele próprio estivesse narrando a sua vida. E assim, Aninha, uma carta cheia de afeto, cheia de humor, e assim, uma delicadeza literária incrível, sabe? E detalhe, por isso que eu digo que ele tinha que ser famoso. Por quê, Aninha? Quem foi que escreveu essa carta? Olha, ninguém menos que Machado de Assis, que foi o maior nome da literatura brasileira. Presta bem atenção, fundador da Academia Brasileira de Letras. O Machado de Assis, ele é o Shakespeare brasileiro. E digo mais, se já houvessem mais traduções, se ele fosse um escritor em língua inglesa, o mundo inteiro conhecia ele. O mundo inteiro. Mas, felizmente, estão existindo ótimas traduções e as pessoas no mundo inteiro estão conhecendo o Machado de Assis. Mas essa carta, essa carta ainda é pouco conhecida. Por isso que eu disse que é um gatinho famoso, mas desconhecido. Mas hoje a gente vai ler e comentar cada trecho e mostrar como ela ainda conversa com a vida dos gatos, dos seus tutores até hoje. Inclusive, eu amei saber que Machadinho amava gatos como eu. Porque assim, eu sou íntima de Machado, né? Também, né? Você, como escritora, ilustradora, né? E eu sempre li Machado de Assis. Eu tava assim, eu lembro que na quinta série, sexta série, eu li Dom Casmurro. E a professora de português, quando ela comentou sobre Machado de Assis, estava começando assim, a falar, eu falei que eu tinha lido Dom Casmurro. Ela me olhou assim, ficou assim, mas você entendeu? E tipo assim, o que que ela queria que eu entendesse? Eu entendi, ué, eu tinha lido, porque eu já lia muito nessa época. E já estava começando a ler os clássicos já, né? É, Imagina, com você 11 sempre, anos. você sempre foi uma leitora voraz. Eu me lembro muito Sempre, bem disso. sempre sempre amei ler. Mas vamos voltar à carta. Sim, porque essa cartinha é real.
não foi uma história de ficção que Machado de Assis inventou, né, criou dentro de algum livro, nada disso. Foi um fato real que aconteceu na vida dele. E como aconteceu isso? Porque ele escreveu essa carta como se fosse o Gatinho Preto, porque essa carta estava dirigida à menina Alba de Araújo, que era filha de Fanny e Armando Araújo, que eram amigos de Machado. E Machado, ele escreveu essa carta agradecendo o presente, né? Que era o gatinho preto que ele recebeu de presente dessa família, depois da morte da esposa de Machado de Assis, da dona Carolina. Então, assim, foi um momento que ele estava muito triste e essa família, para alegrar ele, deu o gatinho preto. E como assim, a carta é de escritor, né? E assim, dos bons, ou o melhor É, desse país, até hoje, assim, há excelentes escritores, não estou desfazendo de ninguém, mas Machado de Assis é é top, Machado de Assis. é Machado de Assis. É Então, Machado de assim, Assis. quando ele foi escrever a carta, ele não assinou, ah, muito obrigada, não. Ele escreveu a carta como se fosse o gato, Interessante. exato. Gente, eu fiquei, Muito interessante. eu não conhecia essa carta, eu conhecia, vou até botar assim há pouco tempo, e eu achei incrível. Então, vamos começar a leitura da carta. A gente vai ler uns pedaços da carta, vai discutir, vamos aqui conversando. Então, começa assim a carta. Aí, detalhe, lá no post, Aninha, do Instagram, eu vou colocar o manuscrito, a foto do manuscrito, com a letrinha de Machadinho Hum, que ele escreveu a carta, tá? Como curiosidade. tá bom. Então, ele começa assim: Dona Alba, só agora posso pegar na pena. Imagina o gatinho na pena, gente, eu vou ter que desenhar isso. Só agora posso pegar na pena e escrever-lhe para agradecer o obséquio que me fez mandando-me de presente ao velho amigo Machado. No primeiro dia, não pude conhecer bem este cavalheiro. Ele buscava-me com palavrinhas doces e estalinhos, mas eu fugia-lhe com medo e metia-me pelos cantos ou embaixo dos aparadores. E essa abertura é bem interessante porque mostra como que o gato realmente fica, né? Quando ele chega num ambiente que ele não conhece. É a desconfiança, ele observa, se esconde, tem aquela demora para poder pegar a confiança, né? Então, assim, desde aquela época, eles continuam os mesmos. É igualzinho hoje, né? Quando a gente adota um gato, passam os primeiros dias escondidos debaixo da cama ou dentro do armário. O Cacato, que é meu gato que eu contei já a história dele aqui, ele ficou praticamente um mês morando dentro do armário. Então, assim, Machado descreveu isso com a mesma paciência e carinho que qualquer bom tutor tem. E vamos continuar a leitura da carta. E vamos lá para outra Segundo, parte, né? isso. No segundo dia, já me aproximava, mas ainda cauteloso. Agora corro para ele sem receio. Trepo-lhe aos joelhos e às costas, ele coça-me, diz-me graças e, se não mia como eu, é porque lhe custa. Mas espero que chegue até lá. Então aí a gente já tá vendo, né, que a confiança começou a nascer, né? E o gato se solta, né? Sobe no colo, busca carinho, né? Faz aquelas, Imagina né? Dá aquelas maçapãozinho. amassadinhas, né? É. Você imagina, né? A fase que todo tutor ama, né? Quando o gato começa a escolher ficar perto de você. E imagina, eu fico imaginando o Machado de Assis miando, miau, 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 miau. E eu me pergunto, será que ele dormia na cama de Machado? E ficou É, tão íntimo, né? né? Talvez dormisse na caminha também junto, né? Até para ele poder se acostumar mais. É. Bem, mas havia coisas que o gatinho não podia fazer, como a carta continua. Só não consente que eu trepe à mesa quando ele almoça ou janta, mas conserva-me nos joelhos e eu puxo-lhe os cordões do pijama. A minha vida é alegre. Bebo leite, caldo de feijão e de sopa com arroz.
e já provei alguns pedaços de carne. A carne é boa. Não creio, porém, que valha de um camundongo. Mas camundongo é que não há aqui, por mais que os procure. Gente, essa carta é ótima, né? Porque esse trecho é quase uma foto da época. É. Nada de sachê de frango, ração. O gato comia o que a família comia: arroz, feijão, carne. Interessante, né, Déia? Que isso daí mostra o cotidiano, né? O cotidiano de um gato, como que ele age dentro de uma casa, né? Que é puxar o cordão do pijama, né? Brincar no colo, né? E a gente vê que hoje eles têm muito mais fios para brincar. E hoje, né, a gente vê que eles têm muito mais do que essa simplicidade que tinha na época de Machado de Assis, né? Que ele brincava com o que estava ali à frente dele, o cordão do pijama, né? Ou a perna O da cordão da calça, cortina, ou da podia cortina, ter. né? Hoje a gente vê que tem muito mais, né? São os cabos de carregador, ou até mesmo o teclado de notebook. Ah, sim, nossa, total. E agora nós vamos para a parte final da carta. Creio que desconfiaram que há mouro na costa e fugiram. Isso aí estava se referindo aos jatinhos, né? Que era uma expressão popular na época. Como se fossem piratas, né? Quando vir a ver-me, eu não me canso de ouvir ao Machado que a senhora é muito bonita, muito meiga, muito graciosa, um encanto dos seus pais. E seus pais, como vão? Já terão descido de Petrópolis? Dê-lhes lembranças minhas, e não esqueças este jovem, gatinho preto. Aqui tá tendo latido, né? Não miado. Pipoquinha. É. Você vê, né, Déia? Que fofura. Né? O gato, ele agradece e ainda pergunta pela doadora. Manda lembranças, né, até para os pais dela. E repare que a carta, ela não é só divertida. É um registro da época. Mostra como os animais eram tratados como um membro da família, mesmo sem todos os mimos modernos. Sim, né? E assim, ele mostra que esse presente foi mais do que um animal, né? Foi um gesto de amizade transformado em laço afetivo. E essa carta mostra uma coisa muito interessante que eu notei, que Machado não era preconceituoso, porque já naquela época o gato preto já era associado a coisas ocultas, bruxaria. E assim, Uhum. Machado, ele era um leitor voraz também, então ele tinha muito conhecimento sobre essas coisas. E ele não escreveu apenas como se fosse o gato. Eu achei interessante que ele não assinou o gato, a carta, com um novo nome. Ah, Mimi, o gatinho. Ele fez questão de deixar para a posteridade que o gatinho preto que ele teve num momento tão difícil, né? É, porque a gente vê que em 1904 ele tinha perdido a esposa, né, com quem ele foi casado por 35 anos, a Carolina Augusta. E ele escreveu uma carta melancólica endereçada ao amigo Joaquim Nabuco Machado. Ele ali desabafava, né, sobre o peso devastador da perda e agradece pela solidariedade do colega. E ele ainda explica que a ausência de Carolina deixou um vazio imenso em sua vida. Sim, né? E Machado ainda compartilha nessa carta que ele escreveu a Joaquim Nabuco a sua realidade solitária, né? Porque ele permaneceu na residência que era marcada por inúmeras lembranças de Carolina. Então, a gente só pode imaginar o quanto aquele gatinho preto foi importante para ajudar Machado a vivenciar, né? Eu nunca digo que a gente supera o luto, a gente aprende a conviver com o luto, né? Então, Uhum. assim, para ele viver o luto naquela casa. É, e a gente vê, ideia que hoje, né, já foi provado cientificamente como que os animais, né, ajudam a pessoa enlutada. Tanto que um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual da Flórida descobriram que a companhia de um animal de estimação após a perda de um companheiro
pode ajudar, né, a reduzir os sentimentos de depressão e solidão em adultos mais velhos. E aí eu fico imaginando, né, que a sabedoria popular, né, que naquela época não existiam esses estudos, a observação e a simpatia dos amigos Uhum. de Machado fizeram o quê? Fizeram ter esse gesto É de verdade. presentear ele com um gatinho preto, ajudando ele a viver do luto e deixando para nós, que amamos cães e gatos, essa pequena joia da literatura brasileira em forma de carta. E a gente vê que em qualquer época, né, gatos são sempre gatos, e essa carta mostrou isso, né? Que eles sempre são do mesmo jeito, qualquer época. Eles são carinhosos, brincalhões, né? Sempre com o seu jeitinho, né? Ali de estar conquistando o seu espaço. Isso nos mostrou que, mesmo há mais de 100 anos, tutores já se derretiam pelos bichanos, pelos gatinhos e os viam como parte da família, né? Então, assim, essa carta de Machado é linda e faz um retrato de época. Eu, pelo menos. E agora fica a pergunta para vocês, ouvintes. Já conheciam essa carta? Qual parte tocou assim mais o coração de vocês? O começo tímido, o carinho, as pequenas refeições ou a saudação final? Ó, pode deixar o seu comentário aí, aqui dentro do Spotify. E uma grande novidade, agora a gente também está no Apple Podcast, Deezer e também no YouTube, por enquanto no meu canal do YouTube, o Estante Fantástica. Mas temos uma outra novidade para o nosso próximo episódio. No nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre Jay. Gente, a É, cachorrada, o bode não tá dando sossego, gente. Mas vamos lá, Aninha, vamos lá. ai, Estão Deus. felizes, eles estão felizes. É, na verdade, a Grace está implicando com o Bode e com a Preta, que estão brincando. É exatamente isso. No nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre uma cientista, a Jane Goodall, né? Ela faleceu agora, no início do mês, e a maneira dela ver os animais revolucionou a história. Gente, e esse episódio tá, assim, incrível. A gente fez o nosso trabalhinho de casa, a gente pesquisou, a gente assistiu o documentário. Então, assim, de onde você estiver ouvindo, segue aí o nosso podcast e não perca o próximo episódio, onde nós vamos falar sobre a biografia da primatologista Jane Goodall. Ela revolucionou o estudo dos animais. Então, até o nosso próximo episódio. Até, gente!